Existe um princípio de processo de trabalho que é o princípio da efetividade da execução, ou seja, os juízes têm que se esforçar ao máximo, o tempo todo, né, para que a execução seja efetiva, ou seja, pague-se ao credor, afinal, o que lhe é de direito. Embora esse esforço se desenvolva o ano todo, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho destaca uma semana em especial para nos recordar disso e para tentar engajar juízes, partes e advogados nessa iniciativa. Essa semana já está chegando a sua 12ª edição e nesse ano vai acontecer entre os dias 19 e 23 de setembro. Tem até um tema que é na cara do gol, vira o jogo e finaliza o processo. Enfim, nessa semana nós vamos aqui no Tribunal do Paraná, engajados nessa iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, desenvolver algumas atividades. O juiz Braulio Guzmão explicitará em seguida quais serão essas atividades. Em grande parte dos casos, uma vez proferida a sentença e apurado o valor devido, o credor ou paga voluntariamente ou nós logramos êxito em penhorar algum tipo de bem ou mesmo dinheiro em conta corrente e pagar ao credor. Mas há uma série de dificuldades que impedem isso. Por vezes, empresas em dificuldade econômica, empresas que se dissolvem irregularmente. Isso são os casos mais comuns. Existem, nós temos diversas ferramentas, convênios que a Justiça usa, que permitem ao juiz, em muitos casos, alcançar bens do devedor, por vezes dos sócios da empresa que se dissolveu irregularmente. Há situações em que é possível executar os sócios. E, ao final, se logra êxito em satisfazer o crédito do credor. Infelizmente, sempre haverá um volume de processos em que isso não é possível. Por mais que se lute, não se consegue chegar a um bom final. Mas estamos sempre lutando para que o número de processos que fiquem sem satisfação seja o menor possível. Nós vamos realizar 4 atividades, várias outras, mas as principais são 4. Nós vamos ter uma voltada mais para o público externo, que são as audiências de conciliação. Então, existem aqueles devedores, as pessoas que querem resolver o problema, querem pagar, mas não têm condição de fazer isso de uma só vez. Ou então, querem uma redução do crédito, do valor para poder pagar a dívida, ou um parcelamento, por exemplo, ou negociar outras condições diferentes daquela que está na dívida. Então, nós vamos abrir essa possibilidade para intensificar as audiências de conciliação, inclusive por videoconferência, que podem ser feitas, o que facilitaria o contato, o acesso, durante toda a semana. O tribunal disponibilizou no site um link em que a parte interessada, ela, o advogado, ela pode pedir uma audiência para o seu processo, exclusivamente para a tentativa de conciliação dos processos que estão nessa fase de execução, que é quando nós temos um valor devido e a cobrança. Isso já está disponível e aí, assim que o interessado se manifesta, a unidade judiciária vai ou encaminhar isso para um centro de conciliação ou ela mesma fazer as audiências durante a semana, intensificando isso. E esse requerimento, esse pedido de audiência pode ser feito tanto pelo credor e seu advogado ou pelo devedor. O objetivo é que as partes se encontrem e busquem uma solução da maneira como eu mencionei, encontrando caminhos para poder resolver. Essa é uma iniciativa para, digamos assim, para as partes, né? Em que elas têm a condição de resolver isso, os interessados. O outro é voltado para o nosso público interno, que é a intensificação dos nossos métodos, das nossas ferramentas para a efetividade da execução. Nós vamos ter palestras com um especialista nessa área, que vai nos dar insights, ideias, sugestões de como melhorar o nosso trabalho, que nós chamamos em alguns momentos de investigação patrimonial, ou seja, buscar valores ou bens que possam
saldar o débito e intensificar o uso das ferramentas. Nós temos uma série de convênios e ferramentas eletrônicas que permitem isso, né, que permitem investigar patrimônio e permitem encontrar bens e bloquear esses bens e tal para poder pagar a dívida. É isso, essas são essas ações. Além disso, tem mais uma que eu me lembrei, é claro, que é a velocidade da liberação dos valores. Nós vamos intensificar a liberação daquilo que já foi pago e que há necessidade de liberar os valores, que é a fase final, que é a expedição dos alvarás. A gente vai intensificar esses pagamentos também durante a semana, né? Como já o doutor Adilson mencionou, isso não se faz só na semana. A semana ela marca isso para a gente lembrar a sociedade do que tem sido feito, mas a Justiça do Trabalho faz isso o ano todo. É porque é digamos assim, uma concentração de esforços nesse momento para isso. Então, todos nós vamos estar voltados para isso, né? Vamos centrar as nossas atenções, o nosso trabalho, a nossa força de trabalho, magistrados e servidores, à disposição deste projeto, dessa iniciativa, durante a semana. É muito simples, e simples até demais, assim. Ele vai entrar no site do tribunal, que é o trt9.jus.br, tem uma chamada de destaque da semana da efetividade da execução, e lá tem um endereço eletrônico, um link, em que ao clicar ele tem um formulário onde ele coloca o número do seu processo. O que ele precisa saber é o número do processo. O número do seu processo, ele preenche os dados de contato e pede uma audiência. Ele vai preencher esse formulário. Quando ele fizer isso, a unidade judiciária que tem o processo vai fazer contato com ele e vai agendar a audiência. O que ele tem que fazer é isso. Se ele tiver dúvida, qualquer outra dúvida, basta ele também no nosso site, no nosso portal, acessar o balcão virtual e por videoconferência ele pode imediatamente ser atendido por um servidor daquela unidade judiciária que poderá dar a ele todas as orientações.